Precisamos falar sobre Deus, não da perspectiva religiosa, não me refiro ao Deus das igrejas, dos templos, mas sim o Deus que habita dentro de nós, dentro de cada um de nós, seres humanos. Eu estava já há algum tempo sem ver jornais, sem ver os noticiários, e ontem eu resolvi me atualizar. E qual não foi a minha surpresa, né? Quando eu vi uma sequência de barbaridades a contar por essa guerra insana, que estamos aí numa iminência de uma terceira, e também a quantidade, a sequência de feminicídios que está acontecendo nesse país e coisas descabíveis que você fala, não é humanamente possível isso. O que está acontecendo com o planeta? O que está acontecendo com o ser humano? E aí me faz questionar realmente a presença de Deus nas pessoas. O que está acontecendo? Por que as pessoas não estão encontrando a sua divindade? Uma divindade que é pacífica, uma divindade que é superior a tudo isso que está acontecendo nesse planeta, nesse país. Por que as pessoas estão com tanta dificuldade? E eu percebo que elas continuam indo às igrejas, indo aos templos, mas parece que na prática não funciona muito assim. Parece que a coisa ela fica lá. O que acontece na igreja fica na igreja, o que acontece no templo fica no templo. As pessoas não trazem, não introjetam, não interiorizam esse Deus para dentro de si. E eu vejo essas coisas acontecendo o tempo todo. A gente sai na rua, a gente vê um brigando com o outro, discutindo, gente mal educada, gente sem nenhum senso de humanidade, maltratando uns aos outros. Então é uma forma da gente questionar, da gente se questionar o que está acontecendo, aonde está esse Deus em mim, essa centelha divina, que não me abastece de paz, que não me abastece de equilíbrio, de harmonia interna. Porque quem tem Deus no coração de verdade, quem acha, quem encontrou esse Deus dentro de si, não sai nessas contendas, não entra em contendas, não tem essa necessidade, entende que tudo faz parte da vida, mas esses processos de brigas, de desentendimentos, de confrontos e principalmente de desrespeito mútuo, não é o que agrega Deus, não é o que congrega Deus, não é o que realmente valida Deus dentro delas. E eu vejo as pessoas indo para as igrejas, para os templos e não introjetando isso. Agora, eu só gostaria de entender por que as pessoas não fazem esse exercício tão simples que é se auto-observarem, se auto-questionarem, buscarem esse Deus que está dentro delas. Eu faço um trabalho de desenvolvimento pessoal e leio muito sobre metafísica, sobre espiritualidade, sobre ciência e sobre também os processos da humanidade. E o que a gente entende é que um processo que deveria ser progressivo, evolutivo, se mostra completamente involutivo. É como se o ser humano começasse a voltar para a época pré-histórica, a época do ser humano selvagem, do capitalismo selvagem, enfim, é uma série de inconformidades com o processo evolutivo que não dá para entender, não dá para a gente simplesmente tentar ver isso por uma ótica da antropologia, da filosofia. A gente começa a questionar tudo isso. E será que esse processo mesmo está acontecendo? Essa evolução humana está acontecendo? Porque a gente vê falar tanto, né, dessa tecnologia e a mente humana
a moral humana não tem evoluído quanto a tecnologia, então é algo que se faz necessário questionarmos. E eu, assim, nas minhas leituras, nas minhas buscas, nas minhas meditações, tenho tanto a falar com Deus, a encontrar essa divindade dentro de mim, a me silenciar e a entender o que essa divindade tem como propósito para mim. E é tão interessante quando a gente faz isso e, ao mesmo tempo, a gente não vê as pessoas nessa interiorização, nessa busca, né? As pessoas estão sempre buscando fora, tudo no externo e nunca no interno. Então, encontrar essa centelha dentro de si mesmo, de si mesma, se comunicar com ela, se conectar com ela, procurar entender, é onde vive a homeostase, o equilíbrio, a harmonia interna. E uma pessoa que tem essa harmonia interna não tem necessidade de criar confronto com outras pessoas. Uma pessoa que está embasada num poder da divindade dentro de si não tem necessidade de confrontar, de se indispor, de desrespeitar o ser humano. Não há só nem um ser humano, mas não tem a necessidade de desrespeitar nenhum animal. O que a gente mais tem visto aí é esse desrespeito coletivo, uma coisa absurda que não dá para explicar pela mente humana, pelos fatores lógicos que levam ao entendimento da mente humana. A gente percebe que tem alguma coisa aí completamente desfavorável. É nesse momento que eu me volto para essa questão do Deus. A quantas anda essa busca do seu Deus, você que está me ouvindo, do seu Deus interior? Porque é a partir dele que você resolve tudo, que você equilibra tudo, que você controla tudo dentro de você e basicamente ao seu redor. Então, por que as pessoas não estão buscando essa forma de vida, que é uma forma tão mais equilibrada, tão mais plausível, tão mais calma, tranquila, pacífica, que é você interiorizar-se e encontrar dentro de você essa chama que está ali o tempo todo, vibrando, latente dentro de você e que só está esperando a sua conexão, você se conectar com ela. E as pessoas não encontram isso, as pessoas não veem isso, tampouco abrem-se para esse chamado, entendem esse chamado, porque o externo, o celular, a rolagem da tela é mais importante do que essa pausa para o interno. O que está no externo chama mais atenção do que está no interno. Então, é uma inversão de valores que não consigo muito determinar ou catalogar essas situações, essas formas intempestivas de vida da maioria dos seres humanos. Eu não estou aqui para julgar ninguém, para criticar ninguém, eu estou aqui simplesmente questionando essa ordem de vida que é tão lógica para mim, a evolução da humanidade, a evolução dos aspectos, dos hábitos, dos costumes que devem se melhorar, né? Hoje a gente tem a capacidade de termos uma conversa para defendermos um ponto de vista. Não precisamos sair na porrada, não precisamos sair na briga ou no desentendimento para conseguirmos mostrar o nosso posicionamento. Esse é um fator muito importante que a gente precisa levar em conta, a gente precisa procurar entender o que está se passando na cabeça de cada um de nós em relação a isso. Por que eu tenho que resolver as coisas no grito? Por que eu tenho que resolver as coisas de uma forma desajustada e não
buscar esse acolhimento interno, ver todas as possibilidades, equalizar, equilibrar tudo, e a partir daí eu vou resolvendo os meus assuntos, os assuntos da minha vida, do meu cotidiano, os assuntos referentes ou concernentes à minha família, ao meu trabalho. Então, é algo que realmente eu tenho pensado muito, tenho estudado muito sobre, e é tão fácil você se conectar a essa centelha, é uma centelha tão absoluta que está ali latente e te responde muita coisa, e tudo que você está ali buscando fora, ela está te oferecendo dentro. E quando você entende isso, você capta isso, você consegue transmutar essas forças, vamos chamar de forças negativas ou lado sombra, nesse lado que não tem luz, e você consegue colocar luz nisso e entender muitos aspectos seus mesmo, que precisam ser transmutados, e outras coisas que você precisa de alguma forma elevar. Então, fica aqui a minha questão, que eu espero que seja uma questão de muitas pessoas. O que está acontecendo nesse planeta? O que está acontecendo com o ser humano? Essa inversão de valores, parece que é uma regressão de capacidades mesmo. Parece que a capacidade evolutiva, ela se inverteu. As pessoas estão no viés da involução. E isso é assustador, porque essa falta de inteligência em entender isso, em trazer essa espiritualidade para o interior e não buscar no externo, nos templos, nas igrejas, porque está tudo dentro de nós. E se a gente cultuar isso dentro de nós, a gente vai, cada um no seu tempo, vai conseguir encontrar essa luz e colocar essa luz nas suas trevas, iluminar as suas trevas. E daí nós vamos ter essa presença viva de Deus dentro de nós, que nos ama, que nos protege e que nos dá tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que a gente merece, tudo aquilo que a gente necessita, sem precisarmos brigar, sem precisarmos discutir ou desrespeitar o próximo. As coisas que Jesus falou são intensas e devem ser levadas em consideração. Amai ao próximo como a si mesmo. Então, às vezes o amor por si mesmo extrapola, mas ela é incapaz de amar ao próximo, de respeitar ao próximo. Então, vamos vamos considerar esse vídeo como uma reflexão para fazermos, e que todo mundo possa se encontrar ou encontrar essa divindade dentro de si, que a partir do momento que você encontra, que você busca, e ela está ali, ela só está esperando a sua conexão, você vai entender que a sua vida é muito maior do que você pensa, que você não precisa do que é o dos outros, você não precisa confrontar outras pessoas para se posicionar, você precisa simplesmente se voltar para dentro, se interiorizar, e aí você vai encontrar essa chama, que é essa centelha divina que está ali brilhando sem parar, à espera que você tome essa consciência. E quando você faz isso, maravilhas começam a acontecer na sua vida. Você consegue ver, vislumbrar coisas espetaculares acontecendo, pequenos, médios e grandes milagres, coisas que você nem imaginava e que são trazidas às suas mãos. Então, vamos levar em consideração, vamos acalmar as nossas mentes, acalmar os nossos corações, vamos nos colocar num ambiente tranquilo e fazer essa mentalização, procurar questionar
aonde está o Deus que habita em mim, eu quero essa conexão, eu busco essa conexão, e esperar que Ele se manifeste. Ele vai se manifestar. Se você buscar com verdade, Ele vai se manifestar. E você vai ver quantas maravilhas Ele pode fazer por você. Ele está bem dentro de você. Ele está no meio de nós. E no meio de nós não está entre nós, mas sim no meio de nós, que é basicamente o lugar onde está o nosso coração. Então, pensem sobre isso, reflitam e busquem esse Deus dentro de você. Ele não está nas igrejas, ele não está nos templos. Está lá também, mas ele está, acima de tudo, dentro de você. Então é isso que eu gostaria de falar hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se esse assunto ressoou com você, deixa seu like, segue a gente para mais vídeos como este.